Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Andressa, sou professora de Ciências do Centro Educacional Newton Ferreira da Silva. E a nossa aula hoje é sobre artrópodes, certo? De acordo com a etimologia da palavra, o significado da palavra, artron significa articulação e podos, pés. Então, os artrópodes, de acordo com seu nome, a característica deles, a maior característica deles é que eles têm patas articuladas, certo? E eles têm uma presença de um exoesqueleto. E esse exoesqueleto é externo. Lembrando que eles são seres invertebrados, mas eles possuem esse exoesqueleto, que é uma camada externa e flexível. E ela não é formada por ossos. Então, eles são seres invertebrados. E essa composição externa ela vai mudar de animal para animal. E o exoesqueleto, na maioria dos artrópodes, é feito de quitina. E a quitina é um carboidrato que dá resistência e também evita a perda de água e faz a proteção do animal, já que ele é uma camada externa que reveste o animal. Os artrópodes eles são encontrados tanto em ambientes marinhos quanto terrestres. E exemplos são camarão, aranha, centopeia. E em todos esses exemplos, pode-se perceber que realmente as patas deles são bastante articuladas comparado aos outros grupos que a gente estudou anteriormente, certo? E essas patas, elas servem para locomoção. Então, eles são classificados, o filo deles são classificados em insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, certo? O primeiro que a gente vai estudar, seguindo essa lista, é o inseto. Existem cerca de 900 mil espécies, então eu selecionei, no caso, só algumas das mais conhecidas, porque como existem 900 mil espécies de insetos, então fica difícil a gente conhecer todos. Então eu separei os que vocês veem e encontram mais no dia a dia de vocês, certo? Eles são predominantemente terrestres, mas tem alguns aquáticos e outros possuem asas. Exemplo, grilo, pulga, besouro, vespa, formiga, louva-a-Deus, barata, abelha e assim por diante, que são muitos. Alguns eles são considerados como praga, por exemplo, mosquitos que são transmissores de doenças. E outros são considerados como fonte de renda, no caso as abelhas que produzem o mel. E eles possuem respiração traqueal, certo? Que eu vou explicar aqui mais aqui para frente. Aqui são alguns exemplos de insetos, aí no caso é o grilo, a pulga, o besouro, o louva-a-Deus, certo? E aqui, essa imagem aqui, eu trago aqui como é feita a respiração traqueal dos insetos. Então, no tórax e no abdômen, existem algumas aberturas, certo? Aqui, como vocês podem ver, todos esses caminhos amarelos são a traqueia do inseto, certo? E aqui nessas bolinhas, no tórax e no abdômen dele, é por onde o ar vai entrar, certo? E esses tubos são chamados de traqueia. Então, por aqui entra o oxigênio, certo? Faz toda a troca gasosa, fazendo com que o animal, com que o inseto respire, certo? E esse oxigênio ele é levado diretamente para as células do animal, não passa por corrente sanguínea. Então, aqui a gente pode ver que é uma respiração, uma circulação aberta, como a gente estudou anteriormente, onde quando eles respiram, o oxigênio vai diretamente para as células, realiza as trocas gasosas e aqui sai o gás carbônico. Então entra o oxigênio e sai o gás carbônico através de uma circulação aberta que entra em contato diretamente com as células do inseto.
Aqui um exemplo de inseto, a abelha. E no geral, aqui eu trouxe só o exemplo como abelha, mas no geral, o corpo dos insetos são divididos entre cabeça, tórax e abdômen, certo? Então aqui a cabeça, o tórax e o abdômen. E as que possuem asas, as asas estão localizadas no tórax. Aqui, outro exemplo aqui da formiga, para vocês verem que apesar de existirem vários tipos de insetos, o corpo deles são divididos do mesmo jeito, cabeça, tórax e abdômen, certo? Os insetos possuem 3 pares de patas, então aqui um par, 2 pares e 3 pares, e esses pares de patas estão localizados no tórax, como podemos ver. Aqui, no caso da abelha, os 3 pares de patas localizados no tórax, certo? E um par de antenas, que tem função tátil e olfativa, certo? Então, aqui é por onde as formigas se cumprimentam, né, pela antena, e também possuem olhos compostos, aqueles olhos diferenciados, então isso é chamado de olho composto, certo? Aqui, como vocês podem ver aqui, os olhos das abelhas, como eles são diferenciados dos de outros animais, e o da formiga também. Então, no geral, os insetos possuem esse tipo de olho, que é chamado de olho composto. Então, na cabeça é onde está localizada a peça bucal, certo? A boca deles, e apresenta grande variação de inseto para inseto. Então, no caso, as abelhas, a peça bucal das abelhas e das borboletas tem como função lamber e sugar. De pernilongo já é picar e sugar. Baratas e gafanhotos, morder e mastigar, certo? Então, a boca delas, a peça bucal, ela vai variar bastante de inseto para inseto, de acordo com a necessidade desse inseto. Mas, no geral, serve para se alimentar. Então, eles vai modificar a forma que o inseto se alimenta de tipo para tipo, certo? E os olhos é para reconhecimento e orientação. No tórax, como eu disse, é onde está localizada as patas, que são 3 patas, quer dizer, 3 pares de patas, ou seja, 6 patas, e serve para locomoção e sustentação. Para formigas, tem como função de caminhar, pulgas e gafanhotos, pular, louva-a-Deus, agarrar presas. E as patas, elas são articuladas, como é a maior característica dos artrópodes, patas articuladas, que dá precisão ao movimento, certo? Ao movimento de quê? De caminhar, de pular, de agarrar presas. Um exemplo aqui é a abelha, a construção da colmeia, produção de mel, cuidado com os filhotes. Então, as patas das abelhas, ela permite que ela faça todas essas atividades. E no tórax também está localizado as asas, que no caso é os insetos que possuem asas, que servem para locomoção, reprodução, caça e fuga. Então aqui são tipos de patas, no caso essa ambulatória, que é para caminhar, a saltadora para pular, prensora é para pegar presa, certo? Raptadora é para raptar a presa, é bem parecido com a prensora em relação à caça de presas, né, de predadores. Então, esses animais, eles são carnívoros, esses que têm patas que servem para caçar. Aqui a nadadora para insetos que nadam e a fossorial, que é para insetos que cavam. Então, nós podemos ver que todas as patas deles são bem articuladas. Aqui, agora vamos para o abdômen, que é aqui, a parte inferior dos insetos. Nós já vimos a cabeça, o tórax, e agora estamos no abdômen, que é onde está localizado os órgãos de reprodução, sistema digestivo e estruturas de respiração e defesa. No caso dos insetos que possuem ferrão, então o ferrão, ele está localizado no abdômen dos insetos. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que quando
a pessoa é picada por uma abelha, a abelha morre. Isso acontece porque o ferrão dela está diretamente ligado ao sistema digestivo dela. E quando ela ferrou uma pessoa, o ferrão fica grudado na pele da pessoa e quando ela sai, o sistema digestivo dela vai saindo porque ele é grudado no ferrão e a abelha acaba morrendo, certo? Mas se a abelha for ferroar pequenos animais, pequenos insetos, até mesmo insetos, ela não vai morrer. Por quê? Porque como são menores do que ela, o ferrão não vai chegar a ficar preso com uma força com a qual ele fica quando a pessoa é ferroada, certo? Porque o ferrão realmente entra. Aí dá toda uma irritação, certo? Na pessoa. E agora em relação à reprodução dos insetos, eles apresentam sexos separados, ou seja, existe o masculino, o macho e a fêmea. A fecundação é interna e eles liberam os ovos em ambientes aquáticos, insetos aquáticos, e em ambientes terrestres para os insetos que são terrestres, né? O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo da espécie, certo? Então, aqui, esse exemplo é de uma traça em que ela possui o desenvolvimento direto, porque a partir do ovo já nasce o filhote, já nasce semelhante aqui ao adulto. Já a borboleta, ela tem que passar por um processo chamado metamorfose, certo? E ela tem o desenvolvimento indireto, onde aqui está o ovo, aí nasce a larva, que não é semelhante ao adulto, então ela vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta e ter essa característica aqui, certo? Então, no desenvolvimento direto, o filhote nasce semelhante ao adulto, e no indireto, não nasce semelhante ao adulto. Já vimos os insetos e agora vamos para os crustáceos, né? Crusta significa crosta, e a crosta são cascaduras, são animais de cascaduras que formam o exoesqueleto da maioria desses animais, certo? Então a casca deles é o que forma o exoesqueleto deles. E na crosta está presente a quitina, sais de cálcio, e isso garante a rigidez e a estabilidade deles. Exemplos: camarão, caranguejo aqui e siri, certo? A anatomia geral do crustáceo, eu botei aqui o maior exemplo que a gente conhece, que é o camarão. Então, ele possui aqui, o cefalotórax e o abdômen, certo? Os insetos possuem cabeça, tórax e abdômen. Já os crustáceos, eles possuem só o cefalotórax e o abdômen, certo? Ele possui número variável de patas, certo? Então, alguns vão ter mais patas que os outros, mas no geral são 5 pares de patas, certo? No caso, 10 pares de patas, certo? 10 pares de patas, 20 patas, certo? Mas pode variar de animal para animal. E o cefalotórax é a união da cabeça e o tórax, e um só. Ele possui 2 pares de antena, que serve para a função tátil, olhos e 10 patas. A respiração é branquial. Por quê? Porque eles são animais aquáticos. Eles respiram pelos brânquios. Apresentam sexo separado, ou seja, tem o macho, tem a fêmea. A fecundação é interna e o desenvolvimento é indireto. Então, primeiro vai nascer do ovo e a partir disso vai se desenvolvendo até chegar com as características do adulto, certo? Agora, os aracnídeos. A gente viu os insetos, crustáceos e agora aracnídeos, que também possuem cefalotórax e abdômen, certo? E apresentam 4 pares de patas, octópodes, que são chamados. O maior exemplo é a aranha, né? Os pectipalpos
que no caso aqui parece com antena, mas não é chamado de antena, é chamado de Pepet palpus, certo? E tem a função tátil. São animais de sexo separado, a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, o filhote já vai nascer semelhante ao adulto. E o que difere eles dos aracnídeos dos insetos é a ausência de antenas. No lugar de antenas, ó, eles têm esses Pepet palpus, que é um par, certo? Exemplo, aranha, escorpião, carrapato, ácaro. E a diferença dos outros artrópodes, como eu disse, é que não possuem antenas. E agora, por fim, esquilópodes e diplópodes. Os esquilópodes têm o corpo dividido em cabeça e tronco, possuem um par de antenas, eles são carnívoros e algumas espécies são venenosas. E também se locomovem rapidamente. Exemplo, centopeia. Os diplópodes eles têm o corpo dividido em cabeça e tronco, assim como os esquilópodes, mas ele é meio que o contrário dos esquilópodes, porque aqui, ó, ele também possui um par de antenas, porém eles são herbívoros. Os esquilópodes são carnívoros, os diplópodes são herbívoros. E os esquilópodes se locomovem rapidamente, os diplópodes se locomovem lentamente. Exemplo, o chamado piolho de cobra ou emboá. Aqui é um exemplo de esquilópode, no caso a centopeia, certo? E aqui algumas espécies são venenosas, como vocês podem ver. E o emboá, o piolho de cobra, ele é herbívoro, ele se locomove aqui mais lentamente, dá para ver que as patas deles são menores, até mesmo do que as da centopeia, elas têm as patas maiores e por isso elas podem se locomover mais rapidamente, certo? Então, esses foram os artrópodes, o grupo dos artrópodes que a gente estudou hoje, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.